2 Coríntios, capítulo de número 10. Na rádio hoje eu preguei em Josué. Josué, acho que foi capítulo 6, do versículo 1 ao 10 hoje. Muito linda a mensagem da rádio hoje, não foi? Muito bom mesmo. 2 Coríntios 10, versículo 4, 5 e 6. Por favor, coloca no telão aqui, meu filho, o texto base que eu usarei para a temática dessa noite. Olha o que a Bíblia Sagrada nos fala, meus amados irmãos. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Coloca a mão no coração, repete essa oração comigo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Usa o apóstolo, as sagradas escrituras, fortalece a minha fé, me alegra, me entusiasma, me direciona para que eu seja assertivo em tudo que faça e possa testemunhar do teu poder, em nome de Jesus. Diga amém. Senta glorificando o nome de Deus. O tema da mensagem de hoje, anote aí por favor: propósitos espirituais atraem milagres. Eu vou repetir. Anota aí, Cristiano. Quando é que tu volta para o Rio, Cristiano? Hein? Tá ali. Propósitos espirituais atraem o que, igreja? Propósitos carnais ou espirituais? Espirituais. Mas tem crente carnal. Tem crente carnal? Mas você não é. O apóstolo Paulo chega a falar em Coríntios. Paulo chega a falar assim: vocês ainda são carnais. Paulo fala isso ou não fala? Havendo rinchas, havendo brigas, vocês são carnais, vocês não são espirituais. E não adianta a gente somente ser crente, que até os demônios creem. Vocês acreditam nisso? A Bíblia fala que os demônios creem e tremem. Nós precisamos ser cristãos, nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos a cada dia ter mais discernimento do mundo espiritual, mais sabedoria, mais entendimento, mais compreensão. Vai fazer 22 anos que eu sirvo Jesus nessa terra. Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Os vales, os desertos, o choro, até as noites às vezes mal dormida. Falei: Deus, o Senhor tem o controle de tudo. E nós que tememos a Deus, vamos colocando nossas vidas no altar, todos os dias. Deus falou muito forte no meu coração esses dias, mas muito forte. E Deus dizia: filho, eu estou feliz contigo. E eu tenho uma cartinha aqui das crianças de vocês. Muitas crianças me dão cartinha. Tem uma cartinha que eu guardo aqui com muito carinho. Procuro guardar todas, são muitas. Às vezes guardo no meu gabinete aqui, às vezes guardo dentro da minha Bíblia, às vezes guardo lá em casa. Tem uma cartinha que uma pequenininha me deu, que é Jesus dizendo assim, é Jesus mostrando que está muito feliz comigo. Jesus está muito feliz com o Senhor, apóstolo. Eu digo: glória a Deus. E Jesus fica feliz com a gente quando a gente tem o desejo de obedecer a Ele. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós vamos ser levantados por Deus para destruir fortalezas. Puxa, apóstolo, mas
eu leio Bíblia, lá em Isaías 11, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, um dos Espíritos de Deus é espírito de fortaleza. Só que eu não estou falando da fortaleza, da segurança que Deus nos dá. Eu estou falando de uma falsa segurança, de uma falsa proteção, de um muro que um ser humano levanta, ou um crente carnal levanta, ok? Para que o pastor, ou quem o ama, não tenha acesso ao coração dessa pessoa. Irmãos, a guerra, hoje e sempre, não foi nem tanto com os ímpios que estão lá fora, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus ainda. Se você for para o texto, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, quando Jesus dá autoridade e poder aos discípulos para de 2 em 2 eles pregarem o reino de Deus, você vai ver que Jesus diz para eles: antes, vão aos perdidos da casa de Israel. Pessoas perdidas em Israel, pessoas perdidas dentro da igreja. Às vezes são essas pessoas que dão mais trabalho. São aquelas pessoas que acham que estão com Deus, acham que estão com a verdade, acham que estão e não estão, estão enganadas. E elas vão ali, levantam fortalezas, se blindam, achando elas que estão com toda a razão, mas estão todas erradas. E é só Deus para desfazer todo esse encantamento, essa magia, essa feitiçaria. Porque quanto ao pobre pecador, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurados são aqueles que reconhecem que são pobres. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de oração. Irmã, ora por mim. Irmão, me aconselha. Mas quando a pessoa, aí já era. É só Deus, mas não quer dizer que está perdido. Nós tivemos o Congresso da Família há pouco tempo atrás. Tivemos alegria sim também de ter boas notícias, de saber que irmãos que estavam desviados voltaram. Muita gente foi alcançada. Graças a Deus, muitas boas notícias também chegam aos nossos ouvidos. Mas hoje, irmãos, eu venho aqui como pastor e como profeta, no primeiro tópico da mensagem, para falar algo muito certo, que está na Bíblia, mas que às vezes as pessoas não compreendem. Nossas armas não são carnais. É o primeiro tópico da mensagem de hoje. No Congresso Ceará Pentecostal, eu fui o pregador do último dia e a Sara Farias louvou. E de todas as canções que a Sara, o testemunho da Sara e tudo, o que eu mais peguei foi na hora que ela disse assim: não é por força e nem por violência. Não é por força, não é por violência, não é na marra, não é no grito. Irmãos, a Bíblia diz assim: não se deixe vencer pelo mal. E a Bíblia dá para nós a receita, como é que a gente vence o mal. Como é que a gente vence o mal? A gente só vence o mal com bem. A pessoa está te difamando, a pessoa está te esculhambando, a pessoa está tentando puxar o teu tapete e tal e tal. Humanamente falando, a vontade é dar o troco de volta. Se fizeres assim, arma carnal. Se fizeres o bem, arma espiritual. Agora, se tu fazes o bem a uma pessoa que está te fazendo o mal, a Bíblia fala que você está colocando carvão aceso em cima da cabeça dessa pessoa. Irmão, cafuné é bom, shampoo e creme é bom, um bonezinho para poder guardar do sol é bom, mas carvão aceso na cabeça, eu acho que não é legal.
Hoje para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi, porque hoje eu voltei a trabalhar como político, depois de 4 meses descansando. E eu, assim, sabe, falei assim, puxa, obrigado, Jesus. Assim, sabe, na mansidão, na temperança, no equilíbrio, do jeitinho que Jesus gosta. E eu falei ontem aqui na nosso encontro de obreiros, eu falei, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus ensina eu e ensina vocês tudinho. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui para lutar por vocês, pelas famílias de vocês. Eu estou aqui para interceder por vocês. Embora aqui um ou outro pense diferente de mim, eu não estou preocupado e não posso te obrigar a pensar igual a mim. Mas eu sou pastor. Eu sou um pastor que Deus levantou para amar, para cuidar, para interceder, para zelar. Não é que eu quis ser, Deus me chamou para ser. E me capacita dessa forma e me faz ser nobre. Deus não me faz ser medíocre. Está entendendo? Eu entendo que eu sou pequeno, sirvo a um Deus grande e me torno nobre. Porque se eu me achasse grande, está entendendo? Eu não seria nobre. Mas como Paulo quer dizer pequeno, e um homem pequeno que serve um Deus grande se deixa ser ministrado por esse Deus e governado por esse Deus, não perde, só ganha. É Paulo quem está escrevendo aqui aos Coríntios. Foi Paulo quem teve dificuldade com esse povo. Paulo teve dificuldade com esse povo de tal forma que esse povo, eles se achavam muito espirituais. E eles estavam competindo para ver quem é que orava mais em língua. A questão do povo de Corinto era quem era mais espiritual. Tanto que Paulo vai dizer, eu oro em línguas, talvez mais do que todos vocês. Mas Paulo teve que abordar um assunto que o calvinismo quer pegar isso e às vezes até proibiu orar em língua, só falta proibir, por causa desse contexto, desse povo competitivo. E as pessoas, quando querem competir, irmãos, elas ainda têm vaidade nelas. Elas ainda têm nelas algo que não tinha nada disso em João Batista. Elas ainda têm um desejinho de aparecer. João Batista não, ele dizia que eu diminua para que ele cresça. Por isso que ele foi escolhido para mostrar Jesus. Porque João Batista não veio a esta terra para se mostrar. João Batista veio a essa terra para dizer, sigam ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Enquanto alguns querem competir, se amostrar, não são espirituais, são carnais. Enquanto alguns são falsos ou prepotentes, arrogantes, orgulhosos, não são espirituais, são carnais. Mas a partir do momento que eu e você, como crente pentecostal de verdade, fervoroso de verdade, lavado pelo sangue, lavado pela palavra, instruído pelo Espírito, vamos a cada dia recebendo uma sabedoria divina, que não é carnal, diabólica, competitiva, mas ela é cheia de bons frutos, imparcial, e que nos ensina a ter sabedoria, compreensão, entendimento. Amigo, Satanás que saia de perto, porque esse povo vai ver milagre acontecer. Quantas vezes eu e você já erramos porque quisemos empurrar de repente a doutrina de goela abaixo num filho, em alguém que a gente ama e pai e tal, e na marra. Mas parece que quem está do outro lado diz assim, eu vou teimar só de birra, só porque não está querendo me explicar, querendo me engolir, eu vou teimar. É o cão, irmão, não é normal isso. Mas quando você, sabe quando você fala assim, então você quem sabe, meu bem, tá bom. Deus é Deus, né, irmão? Aí Deus diz assim, ó, tá aqui o caminho da bênção. Isso daqui é o da maldição. Aqui é o da vida. Aqui é o da morte. Faz o seguinte, escolha vocês aí. É assim que Deus faz, velho. E é assim que nós temos que fazer. Sabe? E assim a gente vai ser feliz.
Eu tive um dia cheio de paz, repleto de alegrias. Sabe, porque eu estou entendendo algo que, puxa, como é que pode? 18 anos de ministério pastoral. Mas assim, é tão tremendo, irmãos, quando você sabe que de repente uma pessoa lhe inveja, uma pessoa deseja seu mal, quando você sabe que uma pessoa está sendo de repente falsa com você, mas você está tão cheio de Deus, sabe? Eu não sei se você está entendendo, mas você está tão cheio de Deus, sabe? Que você vai naquela pessoa, abraça, aperta a mão, você é capaz de dar um beijo, não é o de Judas não, um beijo mesmo santo, está entendendo, e dizer, eu te amo em Cristo, sem falsidade. Hoje eu tive alegria muito grande de fazer isso. Senhor, se o outro lado aí é mal, é hipócrita, é assim, pensa mal, fala mal, Senhor, eu não sei, porque eu não sou onisciente, mas eu estou com meu coração cheio de pureza, Jesus. Eu estou com meu coração cheio de amor, Jesus. E ó, e ó, oh meu Deus, uma paz, uma tranquilidade. Sabe, o mundo espiritual não tem do que falar de nós. Os verdugos, quando a gente vai para aquela parábola do credor incompassivo, o cara devia e foi perdoado. E esse cara que foi perdoado, uma dívida grande, tem alguém que deve ele. E esse cara teve a cara de pau, foi doido o suficiente de não agir da mesma forma como aconteceu com ele. Ele foi perdoado lá de cima, por alguém maior do que ele. Tem alguém menor do que ele que precisa do perdão dele. E ele disse, tem que me pagar até o último centavo e tal. Está na Bíblia ou não está? A Bíblia diz que quando o cara lá de cima, que tinha mais poder do que ele, soube que ele não estava liberando, conversou com ele, falou, vem cá, que história é essa? Que eu perdoei tua dívida desse tamanho, eu estou sabendo que tu não quer perdoar uma dívida desse tamanho. A Bíblia diz, seja entregue aos verdugos. São demônios, são espíritos do mal, espíritos opressores, que vão ficar oprimindo aquela pessoa, vão ter legalidade para oprimir aquela pessoa, entristecer aquela pessoa, aprisionar aquela pessoa que tinha sido liberta, mas não quis libertar, que tinha sido perdoada, mas não quis perdoar. Ela traz a legalidade da cobrança para ela. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho mais do que certeza, a vingança pertence a Deus. E no mundo não tem aquele negócio, quem ri por último ri melhor? Pois para nós não pode nem acontecer isso. Se quem fez o mal com a gente estiver debaixo de peia, a gente tem que ficar assim, ó. A minha alegria não é ver esse aqui apanhando. A minha alegria é porque esse que está apanhando não roubou minha alegria. A minha alegria é porque esse que agora a vingança de Deus está alcançando ele, esse aqui não conseguiu me tirar do sério. A minha alegria é porque eu independo do que essa pessoa fala, sente ou faz em relação à minha vida. A minha vida sou eu e Deus. Quem está entendendo vai dando mais glória para Jesus. Isso é libertador. Segunda, quem quiser base bíblica para o primeiro tópico, é 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3, amém? 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 3. Segundo tópico, armas
poderosas para demolir fortalezas. Então, de repente tem alguém de repente é um familiar, alguém que era amigo. Essa pessoa está dizendo: eu não quero mais nem conversa com você. Se trancou. Tipo filho, uma filha. Se trancou naquele mundo dele lá, naquele mundo dela lá. E aquela pessoa está achando, tipo assim, aquela pessoa, ela está achando que está se protegendo. Mas na verdade ela está se afastando de toda a fonte do bem, de toda a fonte de amor. Ela, quando infelizmente, isso aconteceu comigo quando eu tinha 13, 14 anos de idade. Minha mãe médica pediatra, trabalhava muito. Meu pai delegado de polícia, trabalhava muito. Eu me trancava dentro de um quarto. E eu fui viver a minha vida. E usava droga dentro de um quarto. E às vezes fazia coisas. Estava ali preso. Eu me lembro quando os irmãos iam visitar. A senhora morava ali no Lago Jacareí. E os irmãos iam visitar a senhora, papai. E vocês cantavam indo da harpa lá do lado de fora. Eu estava dentro daquele escritório que ficava embaixo da casa da senhora. Eu escutava eles cantando os hinos da harpa. Eu não tinha força para sair do escritório. E não era só que eu não tinha força para sair daquele escritório. Eu chegava a sentir raiva. Esses irmãos só estão aqui na casa da minha mãe porque ela é médica. Esses irmãos só estão aqui na casa do meu pai porque ele é delegado. Que minha família tem condição financeira. Eu pensei isso. E é por isso que hoje eu perdoo quem pensa bobagem a meu respeito. E de repente, através do jejum dela, da intercessão daqueles irmãos, eu sinto força para sair daquela prisão. Eu sinto força para levantar daquele sofá, abrir aquela porta e dizer: eu quero participar da reunião hoje com vocês. Bendito aquele dia. Não foi dali que eu comecei a congregar, mas foi dali que eu comecei a despertar. Eu me lembro que às vezes a gente estava na casa da vovó, mamãe, e os irmãos, ó Senhor Jesus, e cantando os hinos da harpa, e os irmãozinhos, puxa, meu Deus, eu vi aqueles irmãos tão simples, mas tão cheios de alegria, tão cheios de vida. E eu me lembro quando terminou a reunião de oração, eu me lembro o irmão Rogerinho, eu falei para o irmão Rogerinho assim, eu falei: era bom que isso fosse todo dia, irmão. Olha a minha alma com sede, olha a minha alma com fome. Olha, eu com desejo de sair daquela fortaleza da qual eu estava ali, ó. E aí ele disse: irmão Henrique, pode ser todo dia. Vamos ficar lá no CEAP com a gente. E foi um tempo que eu passei, uns dias, num lugar que era Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Ficava lá no José Walter, eu acho. Eu passei dias lá onde a gente acordava. Quem acordava, a gente ficava no alojamento. Os homens de um lado, as mulheres de outro, os meninos, as meninas. Acordava de manhã, a gente ia escovar os dentes, tomar banho, ia ler Bíblia. Meia hora de Bíblia, devocional particular. Depois a gente tomava um café da manhã e ia louvar os hinos da harpa, aprender Bíblia. Quando era tarde, a gente saía num trabalho de comportagem. A gente saía nos Sinais para vender literatura de Watchmani. Foi um tempo muito bom. Não foi ali que eu engajei, mas foi ali que eu já comecei a ver como era bom. Eu passei um tempo sem beber. Eu passei um tempo sem usar droga. Eu passei um tempo sem depressão. Mas eu ainda tinha uma fome pelas coisas do mundo. Então não foi naquela época. Naquela época, os prazeres do mundo, as coisas do mundo sufocaram aquela palavra que tinha sido lançada no meu coração. E ainda sofri mais um bocado, sofri mais alguns anos. Minha mãezinha chorou mais alguns anos, meu pai. Mas irmãos,
chegou um momento que toda a fortaleza foi despedaçada, todo jugo foi despedaçado. Porque dia 5 de março de 2003, um homem estava em jejum há 5 dias. E me ligaram para ele e disseram: pastor, o senhor pode vir orar pelo irmão que está querendo abandonar a droga? Ele disse: eu vou. Deus já tinha me falado, eu estou em jejum há 5 dias. E Deus me falou que eu ia orar por alguém que Ele ainda ia usar muito nessa terra. E eu venho aqui falar para você hoje: propósitos espirituais atraem milagres. Nunca um jejum vai ser em vão. Nunca uma campanha de oração vai ser em vão. Nunca uma campanha de hinos da harpa vai ser em vão. Nunca você vir para a igreja vai ser em vão. Porque Deus vai despedaçar o jugo, Deus vai quebrar correntes, Deus vai abrir portas e Deus vai fazer milagres acontecer na tua casa. Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo muito Deus essa noite aqui. Satanás tenta colocar ódio entre marido e mulher, ódio entre pai e filho, desavença, raiva, ressentimento. E só o que quebra esse tipo de maldição é jejum, é oração. Ei, só o que acaba com perseguição é jejum, é oração, é palavra, é louvor, é cânticos espirituais, é obediência, é submissão. Eu vim aqui hoje para dizer para você que os dias desse demônio que estava perseguindo a tua casa estão contados. Ele vai bater em retirada. A tua casa vai cantar o hino da vitória. A tua família será totalmente alcançada pela graça e a misericórdia do evangelho que eu prego nessa noite. Era pansura. Não é palestra, não é jogo de luz, não é parede preta, não é igreja high society, não é uma roupinha, uma calça jeans rasgada, não é uma croppedzinha, não é Bíblia, é jejum, é oração, é palavra. Quem está entendendo vai dando glória, vai dando aleluia. Nunca negue a sua fé, nunca negue o evangelho. Anda com a tua Bíblia mesmo, manda aquele grito de glória lá no trabalho mesmo, dá rajada de línguas estranhas onde Deus manda. Armas poderosas para demolir fortalezas: jejum, oração. O que mais, pastor? Sabedoria e discernimento. Tem hora que você jejuou, tem hora que você orou, mas agora está na hora de colocar essa sabedoria em prática. Ah, eu jejuo e oro, mas eu não tenho sabedoria. Ah, eu jejuo e oro, mas não tenho discernimento. Então esse jejum não está subindo. Porque tem hora que vai dar vontade de você responder e você vai calar. E o que é isso? Sabedoria que o jejum te deu. Tem hora que você vai pensar em agir do teu jeitinho, aí vem aquela voz: calma, tá chegando lá, coloca a perder não, calma. Esperei com paciência. Eita, arma que Deus dá para crente. Mas crente carnal nunca vai ter isso. Crente carnal sempre vai ser precipitado. Crente carnal sempre vai falar mais do que escutar. Eita, eu vou falar. Crente carnal, meu Deus do céu, crente carnal. Sabedoria, discernimento. Aí o jejum e a oração sobe. Quer mais arma poderosa para demolir fortaleza? Amor e compreensão. Eu não estou dizendo que você vai, eu não estou dizendo que você vai dizer amém para o erro dela, para o erro dele. Mas você vai compreender que aquela pessoa ainda não tem a espiritualidade que você tem. Não é que você se tornou frouxo, frouxa. Não é que você está sendo omisso.
está dizendo: o diabo está doido que eu pegue uma briga com ela, com ele. É só o que o Satanás quer. O Satanás vai dizer que eu não tenho compreensão, só que eu vou mostrar que eu tenho. Eu vou mostrar que eu amo. Eu vou mostrar que esse amor me leva a suportar, porque não era para eu suportar não, mas eu vou suportar. Mas quando eu vejo aquela fortaleza que estava naquela pessoa, que o diabo tinha colocado, caiu por terra. E quem perdeu foi o Satanás. E quem ganhou fui eu, pastor. Porque eu vou ver uma pessoa que estava trancada, com as ideias erradas, com os planos errados, com os pensamentos errados, está liberta, voltar a enxergar, voltar a abraçar, voltar a congregar, voltar a viver a vida. Ah, meu Deus do céu, quem está falando aqui não é só o pregador da tua casa, é o pastor da tua família. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, abre essa boca para fazer barulho de glória. Eu vou concluir agora no terceiro tópico, anota aí. Nossa obediência vencerá toda desobediência. Olha o mistério. Esse terceiro tópico aqui, aí fechou. Olha o terceiro aqui. Nossa obediência vai vencer toda desobediência. Eu não tenho moral para vencer desobediência se eu sou desobediente. Eu não tenho legalidade para vencer rebeldia se eu sou rebelde. Eu não posso ser usado pelo Espírito Santo para mostrar que aquela pessoa está sendo teimosa, orgulhosa, obstinada, se eu também sou. Eu só posso ensinar com autoridade e convencer uma pessoa orgulhosa a se humilhar, se ela enxergar humildade na minha vida. Primeiro você desce, depois ela desce. Primeiro você obedece, depois ela obedece. Meu pai, meu melhor amigo, eu fui alcançado por essa graça, Júnior. Vai fazer 22 anos, filho. Sabe por quê? Eu falo muitas vezes da minha mãe. Minha mãezinha orou, pai e tal. Mas foi quando o meu pai foi para a igreja. Meu pai pegou no terno do pastor assim, ó. Disse: eu quero meu filho de volta. Aí o pastor disse: se arrependa, Jeová. O pastor, graças a Deus, foi homem o suficiente. Foi profeta o suficiente. Foi direto. Se arrependa, Jeová. Quando o meu pai se posicionou, depois de 30 dias contados, Jesus me alcança num prostíbulo na praia do futuro. Me tira de um lugar podre. Me tira de um lugar imundo. Eu já tinha síndrome do pânico. Eu pensava que tinha uns 10 homens armados querendo me matar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu saindo de costa daquele lugar imundo, e achando que tinha uns 12 homens armados querendo me matar. Um anjo me colocou dentro de um táxi sem dinheiro, me levou até a casa da minha avó e me fez entrar na casa da minha avó para receber a oração que salvou a minha alma do inferno.
orgulho é uma fortaleza satânica. A altivez, a soberba, a arrogância e a teimosia fazem os muros dessa fortaleza satânica. E só o poder da humildade, só o poder da oração, só o poder do jejum, só o poder do amor, só o poder da perseverança, só o poder da sabedoria, do discernimento, do entendimento vai fazer com que essa fortaleza seja destruída e essa alma seja alcançada. Dinheiro nenhum no mundo tem mais valor do que a salvação de um ente querido nosso. Nenhum poder, nenhuma coroa, nenhum sucesso, nem fama é mais valioso do que o amor. Amor que é um bem tão precioso que Deus nos faz sentir por pessoas imperfeitas. Mas é tão gostoso amar. É tão gostoso um abraço verdadeiro, um cheiro de um filho. É tão gostoso um abraço de um pai, de uma mãe. E quantas pessoas no mundo estão se perdendo, correndo atrás do vento, maltratando-se a si mesmos. Hoje Deus te trouxe aqui e Jesus está dizendo: volte a ter a vida de oração que você tinha. Jesus falou comigo esses dias, foi particular comigo. Jesus tratou com o anjo da igreja. E você não foi covarde, você não me deixou. Você não deixou a igreja que você congrega. Eu vou orar pelo meu pastor. Eu amo a minha igreja. Nós vamos terminar o ano mais maduros. Nós vamos terminar o ano mais organizados. Nós vamos concluir esse ano com mais discernimento. Mas Deus falou conosco desde o final do ano passado: se santifiquem porque eu vou fazer maravilhas. Às vezes a gente vai ali, às vezes a gente chega cansado do trabalho, exausto. A gente de repente vai querer um momento de descontração. Liga ali uma televisão. E se a gente não vigiar, aquele momento de descontração, ele se transforma num momento de distração ou de contaminação. Nas 24 horas do nosso dia, nós temos que ter o Espírito Santo e a sensibilidade para nós não sairmos do foco, para nós não nos distrairmos, nós não nos contaminarmos. Ontem, quem acompanha o meu WhatsApp, quem tem, sabe que eu coloquei naquela bolinha lá: tenha nojo do pecado. Aí depois eu coloquei assim: ame a pureza, porque isso eu vou levar para a minha vida toda. É isso que faz eu ser fiel à minha mulher. É isso que faz eu ser fiel a Deus, ser o seu pastor na terra. Ter autoridade perante o mundo espiritual para expulsar demônios, colocar minhas mãos sobre o enfermo e curá-lo em nome do Senhor Jesus. Não existe milagre sem santificação. Não existe maravilha sem santificação. Eu vi uma senhora de 80, 90 anos dando uma entrevista no YouTube, e ela dizendo: a igreja de hoje, é difícil você encontrar uma igreja, um povo que ore. É difícil, as igrejas estão cheias de coaches, estão cheias de palhaços, estão cheias de sexólogo, estão cheias de tudo que você palestra, está entendendo? Você é o cara, você é aquilo. Igreja tem que estar cheia de palavra, igreja tem que estar cheia de unção, igreja tem que ter cheiro de santidade, igreja tem que ter cheiro do poder do Espírito Santo, a essência do Evangelho. Fique de pé.
Tem pessoas nessa noite que estão precisando se arrepender. Deus falou com você? Vim aqui na frente. Meu pastor, eu vim para o culto hoje, eu nem imaginei que essa palavra ia ser tão forte, ia falar tão forte ao meu coração. Aquele louvor, Luciano, eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar a essa simplicidade do Evangelho. Eu quero voltar aos hinos da harpa. Eu quero voltar à leitura bíblica. Eu quero voltar a congregar. Eu quero voltar a servir. Começou servindo e agora está competindo. Não pode, continua servindo. Você que está escutando pela rádio, assistindo pelo YouTube, você que está arrependido, arrependida, ou se reconciliando, voltando ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, ora comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi. Me lava com o teu sangue carmesim. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Espírito Santo, me sela, me enche, me unge, me alegra, me aperfeiçoa, me entusiasma e escreve o meu nome no livro da vida. E me concede a vida com abundância e a vida eterna. Fala: eu e minha casa, eu e a igreja, serviremos ao Senhor Jesus com amor, dedicação e santificação e fé. Diga amém. Você pode se levantar.